Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje nós aprenderemos a como utilizar a função if dentro do Power BI. Bem, antes de nós utilizarmos, vamos entender o que é o if, para que utilizá-los. O if ele é uma das duas funções que nós utilizamos. Existem outras, tá? Mas as principais que nós utilizamos dentro do Power BI é a if e a switch, mas nessa aula falaremos sobre a switch. Ela é uma função condicional. Então eu quis aqui explicar primeiramente o que é uma função condicional, depois como utilizar o if e na sequência como utilizar na prática. Então é o seguinte, deixei já uma explicação aqui no próprio dashboard. Uma função condicional no Power BI é uma expressão que permite que você avalie uma condição e execute diferentes ações com base nessa condição. Parece grego essa definição, certo? Mas na prática nós entenderemos melhor. Como funciona a função if? Você vai digitar a sintaxe if, você vai colocar a condição que você quer que ela avalie naquele contexto. Se aquela condição for verdadeira, você escolhe qual é o resultado que você quer que apareça, e caso aquela condição não seja verdadeira, você escolhe qual é o resultado que você quer que apareça. Eu vou apresentar dois exemplos aqui de utilização do if. Aqui abaixo nós temos uma tabela simples, onde tem um ranking por vendedor. E a primeira condicional que eu quero fazer não vai fazer sentido ter em uma análise, mas para explicar o contexto sim. Eu quero que verifique nessa tabela de vendedores qual é o vendedor com o nome Júlio Lima. Se ele encontrar o vendedor, a linha do vendedor Júlio Lima, eu quero que ele traga texto correto. E caso o nome do vendedor seja diferente de Júlio Lima, quero que ele traga incorreto. Não vai ter uma aplicabilidade na prática essa lógica que eu estou aplicando, mas para você entender um contexto. Depois eu faço uma aplicação prática. Porém, eu prefiro a switch, mas eu quero explicar if. Então bora lá. Primeiramente eu vou aqui, já tenho duas tabelas de medidas. Uma que eu estou fazendo em cima do relatório que eu estou construindo, que depois eu vou gravar como fazer desde o zero para vocês, tá? Vou disponibilizar todos os materiais, as bases de dados, os assets ali, né? Os backgrounds, o arquivo que eu utilizei para construir os backgrounds. E ele estará tudo dentro dessa pasta medidas aula. Aqui no YouTube é o que eu vou... Essa pasta medidas YouTube é a pasta que eu estou criando as medidas para explicar para vocês a funcionalidade de cada uma delas. Então vamos lá. Vou criar o que eu acabei de falar. Eu vou clicar com o botão direito em cima da pasta aqui que eu já criei e vou chamar essa função de if. E por que eu não chamo simplesmente de if? Você não pode, até você pode, o nome da medida você pode, na variável que não pode, então ignora. Mas eu vou colocar aqui if vendedor. Deixa eu dar um zoom aqui que tá pequeno, né? E melhorou. Para quebrar a linha no código para ficar melhor indentado, pressione, segura o Shift e aperta o Enter. E aí ele vai quebrando a linha. Shift Enter quebra a linha. No Backspace ele volta. Então a condição é a seguinte. If se, aí ele pede a questão lógica, a expressão lógica. Se essa expressão for verdadeira, ele traz o resultado verdadeiro. Caso contrário, falso. Então uma expressão lógica será o seguinte. Eu estou utilizando a coluna vendedor da tabela vendedor para trazer o nome do vendedor. Então, vou escrever aqui. E aí um ponto importante. Observe que eu estou escrevendo vendedor, ele não aparece vendedor. Por quê? Porque eu preciso especificar qual é o contexto que eu estou avaliando. Se eu estou avaliando ali dentro da minha tabela, eu tenho que avaliar o vendedor selecionado. Ele vai entender o vendedor selecionado sempre cada linha dessa tabela. Se eu chamo diretamente a tabela, ele vai olhar todos os vendedores da coluna vendedor. E ele nem permite que você faça isso. Então, para poder avaliar a linha de uma tabela, dentro de um if, você tem que colocar aqui selected value, para pegar o valor selecionado, ou seja, o nome do vendedor de cada linha da tabela. Aí sim você pode chamar a tabela. E eu vou chamar a coluna vendedor da tabela de vendedores. Então, se o valor selecionado de vendedor, ou seja, cada linha da nossa tabela, ele vai avaliar esse contexto. Se esse valor selecionado for igual
E aí, quando você quer especificar contexto dentro de uma função DAX, você tem que abrir aspas duplas. Porque se você escrever diretamente sem aspas duplas, por exemplo, Júlio Lima, ele vai entender que você está querendo escrever uma nova função. E não existe a função chamada Júlio. Só que se você abre aspas, dentro dessas aspas duplas, ele entende que toda aquela informação que estiver ali dentro, mesmo que seja número, ele entende que é texto. Então, se o vendedor selecionado ele for igual a Júlio Lima, e aí eu vou dar um Shift Enter aqui antes do Selected Value para ele quebrar uma linha. Porque eu consigo entender melhor cada etapa. Então, essa é a expressão. Eu irei verificar o vendedor selecionado dentro da minha tabela, que eu tenho aqui abaixo o nome do vendedor, se ele for Júlio Lima. Se ele for, ele aparece aqui para mim aqui, ó. Result if true. Se o resultado for verdadeiro. Vou dar um Shift Enter aqui abaixo para pular uma linha. Eu vou escrever correto. Se ele não for Júlio Lima, vou tirar o mouse aqui de cima de novo. Eu vou escrever incorreto. Shift Enter, fechei o parênteses. O if, ele só permite que você avalie. Ele permite que você avalie um ou mais contextos, mas, por exemplo, se você quisesse verificar se o vendedor for Júlio Lima, escreva Júlio. Se o vendedor for Matheus Costa, escreva Matheus. Você teria que fazer um if dentro do outro. E eu nem vou... Eu posso explicar, eu irei explicar, tá? Eu vou explicar indentado dessa maneira, mas que não é a melhor função para isso. O if ele serve para você verificar uma única condição. Se ela for verdadeira, traz informação. Se ela for falsa, traz outra. Se você precisa verificar mais de uma expressão para poder avaliar esse resultado, o mais recomendado é o switch, que eu irei apresentar na próxima aula. Esse aqui é o if. Então, finalizamos aqui o contexto. Se for Júlio Lima vendedor, é correto. Caso contrário, incorreto. Vou acrescentar ele aqui na nossa matriz, na nossa tabela, perdão. E note, como informei para vocês, o que ele está fazendo. Esse valor selecionado significa que ele vai pegar o vendedor de cada linha da tabela. Esse vendedor aqui, ele é Júlio Lima, ele vai trazer correto. Todos os outros são diferentes de Júlio Lima, então ele vai trazer incorreto. Tá, mas eu só posso avaliar trazendo o texto? Eu poderia, por exemplo, trazer o valor de receita bruta só do Júlio Lima, que aqui tem o valor, né? Poderia trazer só o dele, caso contrário fique em branco os outros vendedores? Poderia. Então eu substituo aqui, ao invés de eu trazer o texto correto, eu vou trazer a nossa medida que já temos chamada receita bruta. Caso contrário, ele vai ficar em branco. E aí a função para deixar os dados em branco é a blank. Aí você abre e fecha parênteses. E aí ele trará o valor somente para o Júlio, e para as outras linhas ele ficará em branco. Beleza, entendi. Agora, e se eu quisesse, utilizando o if, que ele trouxesse, no caso do Júlio Lima, o valor de receita bruta, mas no caso da Isabela Souza, ele me trouxesse o nome Isabela. Não faz o menor sentido, mais uma vez, mas é só para exemplificar. Bom, então, o que nós precisaríamos fazer? Um if dentro do outro. Como eu falei para vocês, eu não utilizo mais de uma expressão para avaliar o contexto com if, eu utilizo switch. Mas vamos lá. Vou quebrar aqui, ó. Então, antes desse if que nós acabamos de fazer, eu vou colocar outro if. Então, o que ele vai verificar? É o primeiro teste lógico. Aqui eu vou fazer a condição, se for igual a Isabela Souza, eu trago o nome Isabela. Então, eu vou chamar novamente Selected Value de vendedores, a coluna vendedor. Se ele for igual a Isabela Souza, então trago o nome. Deixa eu tirar o mouse aqui, porque toda hora ele fica sobre Isabela. Caso esse resultado seja falso, ou seja, caso não seja Isabela, execute essa segunda instrução que ele vai verificar o if novamente para verificar se é o Júlio Lima. Então ele vai verificar primeiro aqui se essa condição for verdadeira. Se é verdadeira, no primeiro if, ele vai trazer o nome Isabela. Se for falso, ele vai para a segunda instrução. E aí ele vai ter um novo if para verificar esse valor novamente. Terminando essa indentação, nós precisamos sempre fechar o parênteses dessa função. Então, ao final, nós colocamos o parênteses fechando,
essa indentação. Então agora nós temos dois critérios, duas expressões. Avaliando se o vendedor é Isabela Souza, vai trazer o nome dela. Caso não seja Isabela Souza, ele vai fazer uma outra verificação e ver se o vendedor é Júlio Lima. E aí, se for ele vai trazer o valor da receita bruta. Caso contrário, ele vai trazer em branco para o restante. Eu vou pressionar o Enter. Onde está escrito Isabela, ele trouxe o nome da Isabela. E onde está o valor, onde está o vendedor Júlio Lima, ele trouxe o valor de receita bruta. Tá? E agora eu vou só modificar esse contexto para nós finalizarmos, tá bom? Mais uma vez, eu não utilizo dessa forma o if. Esse contexto que eu estou explicando para vocês é muito melhor utilizar o switch, mas eu vou explicar que dá para também fazer no if, só que é mais trabalhoso. Então, o que eu irei fazer agora? Eu quero avaliar o seguinte. Eu tenho um ranking que ele vai avaliar o vendedor com base na venda. Então, o Júlio Lima é o top 1, é o primeiro no ranking, o Matheus é o segundo e o Leonardo é o terceiro. Então, eu quero fazer o seguinte avaliação. Se esse vendedor ele for no top 1, ele estiver no ranking top 1, ele vai mostrar aqui a medalha de ouro. Caso contrário, se ele for o 2, ele vai mostrar a medalha de prata. Se ele for de 3, ele vai mostrar a medalha de bronze. E caso contrário, ele vai ficar em branco os demais vendedores. Então é isso o contexto que eu quero fazer. Eu baixei essas 3 imagens aqui. Não são 3 imagens, são emojis, tá? Eu copiei eles no site de emojis. E eu vou deixar o link desse site na descrição para que vocês possam buscar. Eu só pesquisei pelo termo medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze. E ele já trouxe essas imagens para mim. Então o que eu irei fazer aqui? Eu vou modificar esse contexto. Aqui nós estávamos avaliando o nome do vendedor. Eu quero avaliar agora o ranking do vendedor. Então vou apagar todo esse if. Tá. E eu vou fazer primeiro if. E aí eu tenho uma medida chamada ranking, que ela faz esse ranqueamento. Então eu vou chamar ela. Tá? Vou aumentar aqui o tamanho para ficar melhor. Então, para chamar uma medida, você tem que abrir colchetes para isso. Então, se o ranking for igual a 1, ou seja, se for o top 1 vendedor, eu quero que ele me traga a medalha de ouro. Tá? Então, eu não vou colar a medalha de ouro, porque eu teria que parar a medida, ir lá, copiar o emoji, vir aqui e colar. Então, eu vou abrir aspas duplas e depois eu colo o emoji aqui dentro. Só para explicar a lógica. Então, se ele for o top 1, ele vai me trazer lá a medalha de ouro. Caso contrário, ele vai verificar de novo. Se o ranking for igual a 2, ele vai trazer a medalha de prata. Eu vou novamente ver. Tá vendo como é repetitivo e é maçante escrever desse jeito? Se for o ranking for igual a 3, ele vai trazer a medalha de prata. Caso contrário, ele vai ficar em branco. Ele fecha esse primeiro if. Deixa eu não apertar o tab aqui para indentar. Eu vou indentar ele aqui. Pra cá. Esse tá aqui, esse tá aqui. Aí eu vou ter que fechar esse parênteses que refere-se ao segundo if e o terceiro parênteses que refere-se ao terceiro if. Deixa eu fazer if, depois o if e depois o if de novo. Não é a melhor aplicação mais uma vez, é só para poder explicar. Agora eu vou copiar os emojis e vou colocar aqui dentro. Então se ele for o top 1, eu vou colocar aqui a medalha de ouro. A medalha já apareceu. Se ele for o top 2, ele vai mostrar a medalha de prata. Desceu ali. Se ele for o top 3, a medalha de bronze. E se não for nenhum dos tops, ele vai ficar em branco. E aqui você pode aumentar o tamanho da medida, o tamanho do texto. Você clica aqui na tabela, exibe o formato, colunas específicas, seleciona a coluna do if que você acabou de fazer. Ah não, aqui só consegue colocar a cor, né? Tamanho da imagem aqui. Não, é outra coisa. É que o emoji em si ele é pequeno, ele não é grande. Ele vai ficar do tamanho do tamanho do texto, né? Então, se eu aumentar o texto é que aumenta o emoji. Mas não vai fazer muito sentido fazer isso, né?
Então aqui só foi mais para exemplificar. O ideal aqui que seria que fosse uma imagem, né? Que a imagem você consegue redimensionar o tamanho, que não seria o ideal em emoji. Mas é só para exemplificar o que pode ser feito, tá? Utilizando a função if. Mais uma vez, não é o ideal fazer como nós fizemos aqui. Esse último, essas são as últimas expressões que nós inserimos aqui utilizando o if. O ideal é o switch. Mas espero que tenha ficado claro a utilização do if. Lembrando, não esqueça de curtir, compartilhar, inscreva-se no canal também, porque eu estou compartilhando esse conteúdo, estou dedicando meu tempo de graça para ensinar a quem não tem condição, ou até mesmo quem tenha, mas que consiga fazer de forma gratuita, no seu tempo. Em breve, eu irei estar gravando séries, construindo dashboards do zero. Tá? Eu vou fazer isso uma vez por mês, tá? Porque tem que conciliar trabalho, outros afazeres também, além de aqui no YouTube. Mas, além de ter ali 3 vídeos por semana falando sobre linguagem DAX, Power Query, e também vou abordar outros assuntos com Excel, Power Apps também. Uma vez por mês eu vou postar, construindo um dashboard do zero, até postar como configurar para publicar na web dentro do Power BI Online, tá? Então, de tudo isso, porque eu sei que o vídeo ficou longo, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, curta, comenta, compartilha e vejo vocês no próximo vídeo. Falou!